Chegamos ao quinto e último tópico da nossa lição, a glória de Deus. Irmão Célio, o que levou os judeus a rejeitarem a Jesus e a buscarem falsos mestres? Então, aquele período não era um período retrô, não era um período que você poderia afirmar, que a gente poderia dizer assim, era um tempo que eles não tinham conhecimento, era um tempo que eles não sabiam o que queriam. Não, eles sabiam, eles tinham conhecimento, mas eles torciam a palavra, né? E naquele tempo havia homens inteligentes, homens capacitados, sábios, professores, né, doutores da lei, esses homens existiam. Inclusive, Paulo teve um professor, né, que foi muito Gamaliel. Sim. Né? Gamaliel, um homem dotado de conhecimento e tudo mais. E naquele tempo, quando aqueles falsos mestres apareciam, eles conseguiam carregar uma quantidade de pessoas com eles. Agora, no nosso tempo, também tem muitos, né? Tem muitos se apresentando como salvadores. Como né? Salvador. A gente vê pessoas se dobrando diante até de imagens poderosas de homens que deixaram histórias. Aí no mundo religioso, né? Sim. Que muito perigoso. Então, naquele tempo, quando surgiam aqueles homens conseguiam angariar multidões e multidões. Então, esse homem sábio, advertindo ao Sinédrio, ele pediu para que os discípulos se retirassem ali, e ele chegou a dizer assim, olha, eu quero ter uma conversa com vocês. No passado, teve um tal de Teudas, que apareceu aí, e ele conseguiu aí 400 adébitos. Depois ele morreu, lembra? Deu em nada. Sabedoria, né? Talvez ali o Espírito Santo tenha iluminado. Sim, né? sim. Com certeza, né? Sim. Deus fez com que ele caminhasse daquela forma. E depois ele citou também outro Judas, que levou muitos com ele. E depois acabou morto. Vocês viram? Aquilo acabou daquela forma. Então vocês tenham cuidado com a decisão que vocês vão tomar agora, concernente a esses que estão falando aí. Espera um pouco. Se for real, vai prosperar. Se não, não vai à frente. morrer. Então, esses falsos líderes, eles apareceram naquela época. Em 1850, né, no início Do movimento. do nosso movimento, da nossa história, em 56 por ali, depois um pouquinho mais para frente, né? Mas naquele período, um pouco antes, o inimigo confundiu algumas visões para a nossa igreja, para o nosso povo, né? Surgiu junto outros movimentos, justamente para confundir a cabeça de muitos. Ele trabalha dessa forma e ele aplicou o mesmo naquele período em que Cristo estava disponível para dar todas as respostas. Ele confundiu e não foi permitido que Cristo entrasse. Né? E esses outros que surgiram naquele período, no período de Cristo, eles, por assim dizer, encarnavam muito mais as expectativas que os judeus tinham. Muito mais. De ajuntar o povo para fazer levante contra Roma, Exato. enfim. E isso acabava atraindo a multidão. E Jesus veio com uma proposta certa, diferente da expectativa que eles tinham. Não era materialista como eles, né? Exato. E daí não era materialista, não tinha o orgulho, porque grandes líderes eles são muito vaidosos, muito orgulhosos, gostam de contar muito daquilo que fazem e chamar a atenção e os aplausos para si. É verdade. E eles encontram eco no coração daqueles que têm o mesmo espírito. Agora, Jesus, simples, humilde, suas palavras não encontraram eco no coração Interessante, né? daquele povo. Justamente para quem eles deveriam olhar, eles fecharam os olhos, né? O último parágrafo desta nota diz-nos assim: a situação não se repete hoje? É uma pergunta, né? Será que essa situação não está se repetindo hoje? Não há muitos, até mesmo líderes religiosos, que estão endurecendo o coração contra o Espírito Santo, tornando-lhes impossível reconhecer a voz de Deus? Será que eles não estão rejeitando a palavra de Deus para manterem as próprias tradições? A história repetindo, né? A história se repete novamente. Outra vez. Então, a confusão do mundo atual nos deixa assustados e perplexos diante de tudo que a gente vê, né? Todo dia a gente vê um escândalo, uma coisa que nos leva assim. Como que o ser humano é capaz de se dobrar dessa forma diante de uma ideia? Né? Como assim a gente vê, por exemplo, diante de Maomé,
de Buda e de muitos outros, né? No Brasil, no Brasil nós temos uma diversificação muito grande, né? De religiões, né? E a gente vê tudo isso hoje, atual, né? Estamos vivendo isso. E isso tem levado multidões, né? Por isso que a Bíblia diz, né? Multidões, multidões no vale da indecisão, né? Através da vida de Cristo, ele procurava sempre levar a mente das pessoas a glorificar a Deus, né? Diferente, então, de muitos nesse tempo que têm buscado a glória apenas para si. Mas que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, né? Amém. Direcionar a mente das pessoas ao nosso Pai Celestial. Irmão Célio, estamos fechando essa lição, mas qual é o apelo que o irmão gostaria de deixar para os nossos irmãos que estudaram a Palavra de Deus conosco nesse momento? Amém. Hoje nós percebemos que vivemos em dias trabalhosos. Isso é notório. Dá para ver o que está acontecendo à nossa volta nitidamente. E estudando as Escrituras, percebemos que estamos nos adentrando aí aos finalmente. Já a história será encerrada. E hoje, Cristo habita entre nós como no passado ou não? Hoje você pode se achegar a um Salvador, falar com Ele, dedicar momentos de aprendizado, estudando as Escrituras e orientação divina. Hoje você pode. Hoje eu posso. Ainda temos tempo para isso. O tempo é curto à nossa frente, mas hoje o nosso Salvador, meigo e gentil, com respostas tranquilas, né? Está disposto a nos ouvir se nos achegarmos ao seu santo trono. Eu apelo para que, como crentes, para como cidadãos, para como homens e mulheres e crianças e jovens, possamos nos achegar a Cristo nesses dias que estamos vivendo e não sermos levados por nenhum engano que Satanás possa vir tentar nos corromper neste mundo. É o meu desejo, o meu apelo. Amém.